Muitos empresários já me perguntaram neste canal qual a diferença de prolabore e distribuição de lucros. E também outra pergunta recorrente é qual o percentual que devem destinar de pagamento ao prolabore. Portanto, meu nome é Kadrawad e hoje eu vou aniquilar esta dúvida. O prolabore é o pagamento que o proprietário recebe por trabalhar ou cuidar administrativamente da sua empresa. E a distribuição de lucro seria a remuneração do investidor, quer ele trabalhe ou não na organização. A distribuição de lucro ela objetiva compensar o sócio investidor por ter investido o seu capital na farmácia e, consequentemente, assumir os riscos do empreendimento. Vou dar um exemplo bem claro aqui para você. Imagine numa farmácia com dois sócios, onde um entrou com trabalho e dinheiro e o outro entrou apenas com dinheiro, ou seja, ele foi apenas um sócio investidor. Quem recebe prolabore nesse caso, pessoal? Aquele que vai trabalhar na empresa. Por quê? Porque esse, como o próprio nome já diz, olha só, prolabore, labor, pessoal, vem de trabalho. Então, aquele que trabalha, ele recebe uma remuneração por esse trabalho empreendido dentro da organização. E aquele que entrou apenas com dinheiro, que é o sócio investidor, esse perceberá apenas a distribuição de lucros, ou seja, por ter entrado com investimento no negócio. Portanto, é muito importante destacar que se a empresa tem lucro, ele recebe distribuição de lucros. Se a empresa não tem lucros, pessoal, infelizmente ele não vai receber a distribuição de lucros tão desejada. Agora vamos lá, que a gente precisa entender alguns aspectos que permitem acontecer divisão de lucros dentro da empresa. Pessoal, a divisão dos lucros ela deve ser proporcional à parcela de cotas que cada sócio tem definida em contrato social. Portanto, não havendo lucro, não há pagamento de dividendos, ou seja, não há remuneração do investidor. Diferentemente do prolabore, não incide imposto de renda ou contribuição previdenciária sobre a distribuição de lucro. E esta é uma das razões pela qual alguns gestores preferem ter um prolabore mínimo para receber a maior parte desse salário junto à parcela do lucro, a fim de não pagar esses impostos. Portanto, tem que ficar muito claro que nós não estamos falando aqui, pessoal, de sonegação, mas de um artifício legal à luz da legislação brasileira. Para lançar o prolabore na divisão do lucro, a empresa deve ter uma contabilidade extremamente bem feita, pois é preciso comprovar por meio de cheques emitidos pela pessoa jurídica e depositados em nome da pessoa física e fazer a escrituração contábil que deve discriminar claramente o que é remuneração decorrente do trabalho e proveniente do capital social da empresa. A farmácia ainda deve apurar a DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, e fazer o balanço patrimonial mensalmente. Isso se nós estivermos nos referindo a uma empresa tributada fora do Simples Nacional. Já as empresas no Simples Nacional, elas têm que apurar o saldo contábil através do famoso livro caixa. E esses documentos têm que ser mantidos em dia para a segurança necessária no momento de fazer a distribuição de lucros, caso ela exista. Esse pagamento aos sócios precisa ser escriturado nos livros contábeis Diário e Razão quando se tratar de empresas fora do Simples Nacional e livro caixa para empresas dentro do Simples Nacional. Além disso, recomenda-se que seja feito um documento à parte demonstrando a distribuição de dividendos e resguardando a empresa em caso de fiscalização. É preciso ainda estar atento ao regime tributário que a empresa está enquadrada, pois a isenção do imposto de renda sobre dividendos é condicionada a um limite máximo e é muito importante todos observarem isso. Outra pergunta recorrente por parte dos empresários é qual o percentual de prolabore destinar para si. Para determinar o prolabore, o empresário precisa, antes de tudo, verificar o quanto as suas despesas fixas e variáveis somadas representam em média da sua venda bruta. Por que isso, pessoal? Porque nós devemos respeitar os parâmetros máximos de despesa sobre a venda. E quais são esses parâmetros atualmente? Bom, nas drogarias convencionais, as despesas totais não podem representar mais do que 22% a 28% da sua venda. Em drogarias de perfil popular, aquelas cuja venda é focada no medicamento genérico similar, que são chamadas de vermelhinhas, né? Muitos de vocês já até conhecem,
as despesas costumam ficar entre 17% a 20% da venda bruta. Já nas farmácias de manipulação, esse percentual costuma representar 40% a 50% da venda bruta. Agora é a dica que eu quero passar para você. Comece a pensar comigo aqui. Se nós temos um parâmetro máximo de despesa sobre a venda, o seu Prolabore não pode permitir que esse parâmetro seja estourado. Então, o percentual que você deve representar de Prolabore, o percentual que o seu Prolabore deve representar da sua venda, jamais pode afetar esse parâmetro. Ou seja, se o Prolabore vai ser 2%, 3% ou 5%, pessoal, isso não interessa. O que interessa é que o seu Prolabore não pode afetar os parâmetros máximos. Essa é a dica que eu tenho a dar para você. Não existe um percentual definido de Prolabore. Você deve sempre observar se o seu Prolabore não vai afetar os parâmetros que façam com que as suas despesas totais ultrapassem o máximo que a sua farmácia pode arcar. Portanto, pessoal, essa é a dica de ouro que eu tenho a dar para você. E eu estou deixando aqui um arquivo em PDF para vocês baixarem, que mostra um exemplo de um plano de contas de uma farmácia para que você possa ter como parâmetro para oferir o percentual correto de Prolabore a ser destinado ao sócio. Rola a tela um pouquinho aqui para baixo, cadastre que rapidinho você vai ter acesso a esse arquivo. Ficou alguma dúvida a respeito desse assunto, pessoal? Role a página aqui abaixo e poste a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de interagir com todos vocês. E não se esqueça também de curtir a nossa página lá no facebook.com/ambientefarma. E até a próxima, pessoal!